É muito difícil suportar o silêncio. O silêncio. Uma vez o cardeal Tolentino respondeu-me que o silêncio era um lugar. E é uma expressão lindíssima. É um lugar onde se está e onde é difícil estar, de facto. É difícil estar. TST Group apresenta um podcast de Pedro Abrunhosa. É preciso ter calma. Mónica Baldac, é um prazer, um privilégio imenso ter-te aqui no É Preciso Ter Calma. Deixa-me primeiro esclarecer as pessoas lá em casa que deste facto singular que nós somos amigos há muitas décadas, daí este tratamento mais familiar. Sou um admirador teu, um admirador da tua mãe, e gostava de te perguntar onde é que acaba a filha e começa a artista de Mónica Baldac, a artista plástica, a escritora que tanto aprecio. Olá, Pedro. Onde é que começa? Eu acho que o ser filha acabou quando a minha mãe morreu. Deixei de ser filha, passei a ser uma outra eu. E, embora dedicada à minha mãe e à obra dela, mas já com uma distância. Aquilo que eu fui até aí, como museóloga, como, enfim, pintora até, acabou. Está completamente para trás e quase esquecido até. Deixei raramente até vou aos museus, não estou... É um tempo da minha vida que realmente não me interessa nada. Mas quer dizer que pintaste mais enquanto a tua mãe era viva? Sim. O trabalho de gestão do património da Agostina Bessa Luís é um trabalho full-time, é um trabalho completamente. Eu dediquei-me completamente a essa tarefa, que é reler a minha mãe já com outro, sem interferências, sem interferência dela. Quando relês a tua mãe, sentes a presença dela novamente, não é? Sinto, mas não da minha mãe. Sinto a presença dela, de uma mulher que sofreu também e que teve muitas contrariedades na vida e angústias, quer dizer, que ela não transparecia, não é? Mas sinto isso e percebo muitíssimo melhor tudo aquilo que ela escreveu. Cada linha, cada parágrafo dela, dos seus romances, e eu percebo perfeitamente tudo aquilo que ela diz e que é difícil transmitir a um leitor comum, porque realmente há ali uma proximidade tão grande do que ela foi. Eu quase que me desdobrei, quase que sou outra pessoa. Isso é muito interessante, essa projeção da tua mãe em ti. No fundo, és uma continuidade. É uma continuidade e às vezes até há situações muito incómodas e muito estranhas. Por exemplo, eu escrevo e gosto imenso de escrever e sempre escrevi, e de resto a minha mãe citava. Tens 8 livros publicados, de resto, e estás a preparar um outro. Estou a preparar outro. E a minha mãe sempre me incitou a escrever. E às vezes acontece eu estar a escrever uma história, um conto, um romance ou e de repente vou ler alguma coisa da minha mãe e aquilo que eu estou a escrever e a dizer já está dito. Até nomes de personagens que eu escolho. É uma espécie de reminiscência ou é absolutamente inconsciente? Completamente inconsciente e depois eu abandono isso e passo a escrever outra coisa. Mas acontece frequentemente. Essa permanência da tua mãe na tua escrita e em ti, naturalmente, a parte de gestora é mais compreensível, o guardiã de continuadora é mais compreensível que seja uma presença permanente, mas essa presença na tua escrita também e naquilo que fazes, continuas a pintar de alguma forma um bocadinho mais e de resto foste muito generosa, ofereceste uma pequeníssima ilustração, colagem. Gostava de perguntar se essa extensão da tua mãe em ti também é pela permanência nos espaços,
Os espaços que foram comuns, as casas por onde a família passou, onde se passa muita da ação Sim. dos livros, Sim. que Sim, tu continuas a frequentar os mesmos espaços, as mesmas casas. Agora, praticamente só da casa do Gólgota, onde a minha mãe viveu, os meus pais viveram 40 anos e onde morreram, porque as outras desapareceram todas da nossa vida. Foi tudo. A do Douro também. A do Douro também. A do Douro também. Essa casa mítica do Douro, onde se passa... Era uma casa fabulosa. Mas hoje eu chego lá e já não a queria. Já não a queria, porque já está toda completamente envolvida de bairros e enfim, de uma arquitetura muito duvidosa. Sim, e as quintas todas que havia naquele vale, que era lindíssimo, tudo Causa-te desapareceu. alguma mágoa essa transformação paisagística? Não causa mágoa, vou-me embora. Desprendimento? Completamente. É que eu consigo desprender-me, e não é só das casas e das coisas, é das pessoas. De repente varre-se-me tudo. E a tua mãe era igual? Assim. A tua mãe era igual? Absolutamente. Achas que a tua mãe se desprendia das pessoas no momento em que escrevia sobre elas? E ela escreveu muito sobre pessoas, figuras locais, não é? Que ela eternizou? Eu acho que quando ela escrevia sobre elas já estavam longe, já estava desprendida. A Sibila, de resto, que é uma obra notável, uma obra eixo da cultura e da literatura europeia. A Sibila retrata, se não me engano, uma tia tua, e conta-me quem era a Sibila. A Sibila era a tia Amélia, com quem as relações dela, era irmã, portanto, do meu avô, do pai da minha mãe. Eram duas irmãs que nunca casaram, ficaram a tomar conta do património. E era o que era típico na altura. Era. E realmente eram duas mulheres com uma fibra e com uma capacidade de gerir fantástica, sobretudo essa, a tia Amélia. Mas nunca houve uma relação muito amistosa entre ela e a minha mãe. Havia sempre uma certa... Uma certa frieza? Sim, uma certa frieza. De resto, elas eram muito frias. Elas nunca davam um beijo a ninguém. Nem quando a minha mãe chegava, nem quando eu chegava. Era uma distância total. Porquê é que achas que a tua mãe sentiu necessidade de escrever sobre ela? Porque ela admirava. No fundo, admirava como mulher de fibra. Ela foi capaz de... A casa estava em ruínas, praticamente. Tinha tido um incêndio, estava tudo... O pai delas tinha dado cabo da fortuna que tinha. De património. E ela, sobretudo ela, a tia Amélia, é que fez reviver tudo aquilo e que tornou toda a casa e todo... E ela, quando morreu... Eu tive que ler o testamento dela. É absolutamente extraordinário a quantidade de coisas que ela comprou, de quintas e quintas e quintas, sempre terrenos e casas. Ela deixou um património absolutamente o que é fantástico. notável para uma mulher naquela altura. Exatamente. Isso traz-me à memória algumas mulheres do Douro, nomeadamente a Dona Antónia Ferreirinha, e outras que eu conheci pessoalmente. A minha avó era assim, as minhas tias foram assim. Ali muito perto, como sabes, em Moimenta da Beira. Essa mulher voluntariosa, assertiva, dominadora, mistérica, se quiseres, desempenha um papel que na altura não é um papel muito típico da mulher. Não é? Sobretudo nas grandes cidades. Contudo, no norte, sobretudo, e no Douro e na Beira Alta, isso era uma verdade. As mulheres, essa força que as mulheres tinham e que hoje é reclamada. A tua mãe era assim também? A minha mãe era assim. E eu senti isso não só nas mulheres que tinham que tinham fortuna, ou que tinham possibilidade de estar à vontade na vida, mas também na mulher do campo, na mulher, na trabalhadora, que eram também eram voluntariosas e eram independentes, no fundo, bastante. Ao ler os livros da tua mãe, fica-se com essa noção, uma noção, ela retrata muito as pessoas
pelas quais a vida passou e se esfumaram muitas pessoas simples, nem todas Sim, eram, sim. nem todas as pessoas são, como a Sibila, pessoas com posses. A tua mãe retrata muito bem esse género e essa permeabilidade entre as várias classes sociais. Sim. Como é que era ser uma criança a crescer no Douro nessa altura, a relacionar-se com... Foi uma infância maravilhosa que eu tive, porque eu era completamente livre, porque os adultos nunca prestavam muita atenção às crianças, nem a minha avó, nem o meu avô, nem as tias. Eu andava assim por ali e lembro-me até perfeitamente que havia uns primos meus, primos direitos, que iam para lá também passar férias, e havia sempre uma espingarda pendurada à porta da cozinha. E nós pegávamos nela calmamente, íamos para a quinta com ela, e a minha avó dizia: meninos, não se magoem. E nós íamos de espingarda. E, portanto, éramos completamente Isso com livres. tanta regra securitária hoje, em que as crianças não saem do telemóvel. Pois é. Isso, que idades é que vocês teriam nessa altura? Nós teríamos 10, 11 anos. E alguém se magoou alguma vez? Não, uma vez espetámos no meu primo, que era o mais pequeno, espetámos-lhe uma seta. Mas pronto, nada de relevante. Nada de relevante. O filme Valabrão, havia de resto uma relação muito estreita entre a Agostina Bessa Luís e o Manuel de Oliveira. O Manuel filmou vários dos livros da tua mãe, entre os quais Valabrão, que talvez um dos mais iconográficos e mais belos. Reconheces ali alguém no livro, no Valabrão? Sim, absolutamente. E a minha mãe não se coibia de dizer em quem se tinha inspirado. Que era o Manuel pediu-lhe que ela pensasse no tema da Bovary e que refizesse um pouco a história do Flaubert. E a minha mãe então pega numa mulher que era de uma beleza realmente rara, que era amiga, o casal, eram amigos dos meus pais, eram franceses, e ela pegou nela, na figura dela e no temperamento dela, e transformou-a na Bovarinha. E teve muita pena, de resto, porque quando o Manuel fez o filme, a minha mãe quis que ela visse o filme. Mas ela, entretanto, o marido tinha-se suicidado e ela tinha ido para viver para a Escócia. Para a personagem na qual ela... Em que ela se inspirou. A minha mãe quis que ela visse e que se reconhecesse. Certo. Mas nunca mais. Depois ela morreu. Mas perfeitamente. Eu, quando li o romance, via perfeitamente. O Manuel de Oliveira dizia sobre a tua mãe que quando lhe perguntaram uma vez se a tua mãe demonstrava na escrita alguma perversidade, coisa que nós podemos falar sobre isso, e o Manuel respondeu que perversidade não, talvez uma figura vulcânica, o que se pode aplicar também ao Manuel. Claro. Porque o Manuel é perverso, ou se quiseres vulcânico, não é? Há uma contemplação nos livros da tua mãe, um tempo que por ali está meio em pausa, mas depois há sempre uma certa violência também, não é? Uma certa, não é? O que é que isso o que é que se apraz dizer sobre isso? E essa violência eu sentia toda a vida em casa, sentia a presença da violência, não era uma violência física, não era uma violência, mas estava sempre presente havia sempre um limite em que a violência se podia, enfim, criar o caos nas relações. Mas depois tudo se continha e tudo. Mas eu sempre fui testemunha dessa violência. Mas era uma violência de silêncios, de distância? Era uma violência, sobretudo, de distância. Distância era. É curioso porque isso perspassa na obra da tua mãe.
Se passa na obra, imagina o que não era Claro, na casa. claro. E tu achas que alguma dessa violência tem a ver com a eterna questão material das coisas, o que se vai fazer com as partilhas futuras, quem é que conseguiu o quê, ou haveria uma certa distância afetiva que talvez nós não saibamos explicar? Como? Geralmente, enfim, famílias com algumas posses, pode acontecer alguma violência interior, às vezes pela ausência de diálogo. Não, isso não havia de todo. Havia um desprendimento total e absoluto. Total e absoluto. Não havia qualquer... essa ligação às casas, às coisas e tudo. Pois, portanto, não era uma violência das coisas. Não. Era uma violência de dentro. Interior. Mas isso é mais fascinante ainda. Claro, muito mais. Queres dizer alguma coisa sobre isso? O que é que tu achas agora, passados estes anos, que poderia ser? O que é que eu acho? Eu acho que a minha mãe tinha uma coisa. Por isso é que eu escolhi o filme do Hitchcock. Sim. Porque Os pássaros. O filme que tu escolheste para hoje é Os Pássaros do Hitchcock. Pássaros do Hitchcock. Porque a situação que se vive no filme é uma situação que me é profundamente familiar em imensas situações da vida da minha mãe. Ela tinha essa capacidade com a sua aparente e aquilo que as pessoas dizem, ela era uma querida, era muito, enfim, muito sociável e tudo, mas era capaz, tinha uma capacidade de despoletar o pior que há dentro do ser humano. Aquilo que pode ser mais destruidor. Despoletar nela própria ou nos outros? Nos outros. Mas a um grau absolutamente inimaginável. Mas como assim? Ironia? Não, pelo silêncio, só por estar. E não era pelo que dizia, nem pelas palavras. É qualquer coisa de um pouco inexplicável. Ela transmitia aos outros uma espécie de desconforto? Sim, um desconforto total. Mas o que as pessoas se apercebiam-se daquilo que elas próprias eram e não manifestavam. E de repente manifestavam. É um espelho silencioso. Sim. Mas isso depois com consequências às vezes funestas mesmo. Isso é curioso apreciar isso, porque a maior parte das pessoas que conviveu com a tua mãe provavelmente já também já não pode narrar essa história e é extraordinário o trabalho que tens feito para preservar não só a obra, de resto houve alguns problemas com editores que tu soubeste ultrapassar muito bem, e não só a obra, mas também a figura da Agostina Bessa Luís. Os problemas com os editores estão sanados e a obra voltou a ser publicada. Está publicada pela Relógio d'Água. Muito bem, de resto. Há pouco estávamos a falar sobre a questão das casas. Eu sei que a casa do Gólgota é uma casa que os teus pais compraram pelo silêncio. Exato. Conta-nos sobre isso. Compraram-na. A minha mãe vivia na altura... Vivíamos na rua Garcia da Horta, Gomes da Costa. E era uma casa, eu descrevo agora no livro que estou a escrever sobre as casas da vida da minha mãe. Esse é o tal próximo livro que estás a fazer. O próximo livro que eu estou a preparar. E de resto com descobertas muito engraçadas. E essa casa era muito misteriosa. A tua é lá perto. E era uma casa muito misteriosa. E aconteciam lá coisas incríveis que aconteceram. E o que é mais incrível... Mas do Foro do Fantástico? Do Foro do Fantástico? Do Foro do Estranhíssimo, do Fantástico. Queres contar algumas? Neste último livro... E é uma casa onde não há um único vestígio lá em casa. Não há uma fotografia, não há nada. A única coisa que salvou daquela casa foi um postal
um postal ilustrado que veio de Creta. De Creta foi para a Bélgica, da Bélgica foi para Esposende. Esposende diz casa desabitada e alguém a manda para Garcia da Horta. Andou meses nisto. Eu só tenho isso, não tenho mais nada, não tenho nenhuma prova. É como se não tivesse existido. Mas ainda existe a casa? A casa existe e está muito pintadinha, muito arranjada. Por fora? Por fora. Por dentro é estranha. E a única coisa... Mas especifica o estranho por dentro da casa. Estranho porque aconteceram só coisas incríveis lá. Aconteciam coisas muito... Ela tinha umas escadas muito estreitas que saíam da cozinha e iam para o andar de baixo. E o andar de baixo tinha uns tanques enormes de granito que pareciam lagares. Mas não eram lagares, com certeza. Para lavar roupa, tingir roupa, provavelmente. Não, porque eram enormes. Eram aquilo só para encher de água, não era impossível. E então faziam-se as conjecturas mais espantosas em relação para que serviriam aqueles tanques. Não, mas havia... E mesmo acontecimentos, a minha mãe nessa altura fazia jantares bastantes, convidava artistas e fazia assim uns jantares. Então, era uma espécie de cenário a casa, o andar do meio, onde havia 3 salas que comunicavam, mas a casa não era grande, comunicavam, abriam-se as portas e então havia o cenário do jantar, as pessoas iam-se embora e parecia que aquilo tudo se desmoronava, não voltava ao nada. As pessoas eram figurantes. Quase figurantes. E a minha mãe tem um conto, que eu acho que é a única coisa que escreveu sobre essa casa, que é verdadeiramente inacreditável. Chama-se O Mal de Gloucester. Então, a minha mãe está à janela, de madrugada, e ela também tinha um jardim para trás estranhíssimo, vê um ser com uma espécie de carapaça brilhante, prateada, que não sabia muito bem o que era aquilo, e esse ser salta, dá saltos, não anda, e dá um salto para o pé da minha mãe. E a mãe diz: que estás aqui a fazer, Gloucester? Então apercebe-se que é um menino que vivia numa das casas vizinhas e que ela achava que era uma espécie de extraterrestre. E o menino só dizia, vivia vestido com essa indumentária realmente de um extraterrestre, e ele só repetia conjunções e tabuadas. E a minha mãe queria falar com ele, ele só respondia assim. Isso no fundo também é uma crítica ao ensino, também há ali uma... E portanto era a única coisa que ficou como imagem daquela casa, era visitada por um extraterrestre. Por seres estranhos. Isso, em primeiro lugar, remete-me imediatamente para um conto que facilmente é transcrito para o cinema. Não é? Temos pena que o Manuel já não o possa fazer. É o tipo de conto que o Manuel gostava. Sim. O Inquietude, por exemplo, sim, mesmo o Garden Party, não é? São onde há esse jogo de sombras. Mas fico muito curioso para ver o livro que estás a escrever sobre as casas, e estás a falar sobre essa, naturalmente. Sim. É? Mas a minha pergunta é esse culto do silêncio. O culto do silêncio. Que a Gólgota, só para sublinhar, a Gólgota é uma rua do Porto, que tem o mesmo nome de Gólgota, enfim, lugar de massacre, lugar de sofrimento. Exato. Fica numa ladeira muito inclinada, sobranceira ao Douro, e portanto os teus pais compraram porque era um sítio maravilhosamente silencioso no meio dos bosques do Porto. Sim. Mas já havia nessa altura em que os meus pais descobriram isso através de uns ingleses, porque ela era de ingleses. Certo. Já havia a ameaça de uma ponte, de passar por ali. Agora vai mesmo passar uma ponte. Mas era uma ponte, enfim, com uma certa até beleza. Não? Mas esta ponte vai ter um pilar no vosso jardim. Não, nem tanto, Pedro.
Isto foi uma hipérbole literária, foi uma liberdade literária. Ao lado do nosso jardim. Ao lado, mas pronto. fora de muros. Não, claro, fora de muros. Mas de qualquer maneira o silêncio permanecerá. Não sei. Não sei qual é Desprendida como és, tencionas largar a casa? Tenciono um dia, tenciono. Não digas um dia, porque isso... Então não tencionas largar a casa. Eu acho que a casa representa também a memória... A minha mãe largaria. A tua mãe largaria? Largaria de imediato. E eu só não largarei tão depressa como gostaria, porque tenho 10 mil livros. Não sei o que lhes hei de fazer. Mas estou a tentar. Esse convívio com os livros eu acho extraordinário. Sim. Não tenho 10 mil livros, mas temos esse amor aos livros. E tu foste criada, tu nasceste no meio de livros, literalmente. Sim. Qual o papel da literatura na tua vida e que papel é que achas que hoje ela pode continuar a desempenhar? Isso sempre foi a coisa mais importante. Quais foram os livros que te marcaram mais, aqueles, sim, um ou dois que tu gostarias de sublinhar? Que possam ir à tua memória mais... Meus, que eu tivesse... Não sei, eu gostei muito do... Foram tantos que eu nem sei. Claro. Mas isso já mais velha, já agora. Mas de infância houve imensos. Eu lia, o meu pai comprava-me literatura espanhola, porque em casa a minha avó falava espanhol, a biblioteca era praticamente toda em espanhol, dos meus avós, e a minha avó falava, e o meu pai começou-me a comprar banda desenhada em espanhol, e depois, sem ser banda desenhada, Hugo também Pratt? em espanhol. Hugo Pratt? Hugo Pratt já foi mais velha que eu... Não, eu sei, claro, sim, naturalmente. Sim. Mas que banda desenhada era essa? Era do Pato Donald. Pois. O Pato Donald em espanhol. O Capitão, as aventuras do Capitão, que eram umas bandas desenhadas que havia na altura. Também. Eu também li os Patos Donald todos. Eu também. E os Tios Patinhas, e foi muito importante. Muito importante. E gostaria, pessoalmente, é um à parte, não conta de nada, gostaria que os adolescentes e as crianças estivessem mais com o nariz nos Pato Donald que nos telemóveis. Mas, sim. Não é? Sim. Mas eu ainda não são muitas perguntas para te fazer e eu sou um desastrado nestas coisas, mas gostava de perguntar-te aquilo que perguntei lá atrás, que não respondeste, que é o silêncio. O que é o silêncio? O silêncio eu acho que é a coisa mais importante, é aquilo que foi sempre uma coisa que os meus pais procuraram ter à volta os dias de silêncio, momentos de silêncio para estarem com eles próprios e com... Claro. E é o que a mim me faz muita falta também. É o silêncio. Tu escreves no silêncio? Eu escrevo no silêncio. A tua mãe escrevia no silêncio? Sim, claro. Absolutamente. Claro. Embora não se... Quer dizer, ela quando estava a escrever quase que estava numa espécie de transe. E se nós a interrompíamos com qualquer coisa urgente, ela respondia, mas nós sentíamos que nos estava a responder, mas estava noutro sítio. Estavam a ser intrusivos. Sim. Claro. Mas o silêncio sempre foi aquilo que mais necessitávamos para aguentar a vida. Hoje em dia, com tanto ruído, tanta informação, é mais importante que nunca, mais relevante que nunca. Há bocado eu interrompi-te quando estavas a dizer os livros da tua... Mas é difícil estar em silêncio, Pedro. Desculpa? É muito difícil suportar o silêncio. O silêncio. Uma vez o cardeal Tolentino respondeu-me que o silêncio era um lugar. E é uma expressão lindíssima. É um lugar onde se está e onde é difícil estar, de facto. É difícil estar. Eu há pouco interrompi, estavas a falar dos livros da tua infância, quais foram os livros da tua adolescência? Os livros da minha adolescência, foram os 5, foram aqueles livros dos 5 que eu lia, enfim, mal chegava à casa da escola, era o que eu fazia, era ler tudo isso. Nunca consegui ler A Condessa de Ségur,
Nunca consegui. Mas por ser demasiado melo-doce? Sim, muito meloso. Entendo. Não. E havia a Biblioteca dos Rapazes e das Raparigas. Era, mas isso eu lia tudo. Lias tudo, claro. Sim, tanto fazia. E... As Mulherzinhas, leste? Não. Também não? E pela mesma razão? Pela mesma razão. Eu gostava muito de livros de aventura. Mary Shelley, leste Frankenstein? Ai, sim. Claro, sim. Claro. De resto, sempre tive uma aptidão muito grande por esses livros livros e filmes de mistério do fantástico. E de fantástico. Há uma situação curiosa, que é no dia em que tu vais, eu creio que é ao Douro, e queimas o vestido de casamento e os sapatos de casamento da tua avó. Podes contar-me esse episódio? Porquê? Foi, a minha mãe incumbiu-me de desfazer a casa, uma casa enorme, cheia de tralha que tinha vindo de Espanha e que estavam, ainda havia baús que nunca tinham sido abertos. Eu tive que desfazer aquilo tudo, encaixotar, escolher e ver o que é que eu podia trazer para o Porto, o que é que cabia, o que é que nós quereríamos, o que é que seria importante. Mas porquê esse ato de queimar o vestido de casamento da tua avó? Porque de repente fartei-me de tudo. E o que é que eu estou aqui a fazer? O que é isto? Esta gente já cá não está, já não... E eu estou farta. Eu estou farta. E peguei realmente no vestido branco de seda da minha avó, nos sapatos, que de resto eram lindíssimos, e numa coroa. Puseste um ponto final. Fui para a quinta, amassei aquilo tudo, peguei-lhe o fogo e senti-me bem. Mas é isso a que se referia ao Manel, uma certa perversidade vulcânica, ou se quiseres, um certo vulcanismo. E para terminar essa aventura do mistério, das coisas passadas, uma caixa com cartas do teu primeiro namorado, ou dos teus antigos namorados, foi enterrada, algures, no Douro, só tu sabes onde está. Só. E eu disse isso, também foi por uma certa perversidade, ao senhor que me comprou, que nos comprou a quinta. Eu disse, olha, que aqui estão enterradas as cartas todas do meu primeiro namorado. Ele esburacou tudo quando achou que era possível, onde seria possível eu ter feito isso. Claro que nunca mais lá chega. Essa permanente provocação que tu tens, que se esconde atrás de uma senhora diáfana, eu acho que é maravilhosa. E quer a tua mãe, quer o Manuel de Oliveira sabiam perfeitamente subverter essa e transmitir essa imagem de uma forma poética, porém sempre um pouco com uma certa torção nesta violência que tu falavas há pouco. Mas que é romanesca. Desculpa? É romanesca. Não, completamente romanesca. É isso que eu te queria dizer. É porque ouvir-te falar, tu és uma imensidão de histórias, desde o extraterrestre na Rua Garcia da Horta até a toda a tua relação com as personagens. E eu fico sempre desejoso que tu escrevas isso. Pode vir a acontecer um romance que eu possa transpor para música e alguém para cinema. Olha, vai sair agora um conto meu que me deu um prazer imenso escrever. Vai sair na Relógio d'Água. É um conto que se chama O Espelho Veneziano. E justamente passa-se no Douro. Eu conto, sou eu que narro a história. Eu estou na casa onde nasci, portanto, na casa de família, à varanda, com os binóculos, a observar uma vizinha que existiu e que viveu lá. E é uma coisa perfeitamente fantástica, surreal. E não conto mais. Janela indiscreta? Janela indiscreta? Janela indiscreta, quase. Oh, Mónica, é um fascínio estar contigo, ouvir-te.
e gostava de agradecer o trabalho que tens feito, não só na preservação da memória da tua mãe, na divulgação da sua obra, e também o trabalho criativo que tens feito enquanto escritor e artista plástica. Este tempo passou muito rápido, Mónica. Passa. Sempre. Obrigado pela tua presença. Obrigada, Pedro. Estrada fora, estrada dentro, de Baiona a Milão. Coração ao relento, mundos e fundo na mão. Corpo negro, macadame, de Milão a Budapeste. Voir chercher la femme, norte, sul, oeste, leste. Polaroid, pôr do sol, Vênus na concha da Shell. Sexo, sonho e rock and roll, noite branca no motel. Anjo perdido na bruma, leva-me ao sétimo céu. Abre o teu manto de espuma, deixa cair o teu véu. Deixa cair o teu véu. Deixa cair o teu véu. Chuva, breu e gasolina, bar aberto, companhia. Cheio a erva na latrina, chá, café e fantasia. Ultrapasso um caminhão, passo fronteira e portagem. O ecrã do Alcatrão devorou a tua imagem. Estou tão longe, estou tão perto, sei que nunca hei de chegar. Onde vou não sei ao certo, já não posso mais parar. Anjo perdido na bruma, leva-me ao sétimo céu. Abre o teu manto de espuma, deixa cair o teu véu. O teu véu. Contigo leio o futuro nas gotas do para-brisas. Coração inseguro, mãos vazias indecisas. Neon pálido luar, Via Láctea solidão. Tenho ganas de beijar o espelho da escuridão. Anjo perdido na bruma, leva-me ao sétimo céu. Abre o teu manto de espuma, deixa cair o teu véu. Deixa cair o teu véu. Deixa cair o teu véu.